Relatório de fechamento de mês, a sua empresa faz? A sua empresa apura os lucros todos os meses? Vem comigo que eu vou mostrar nesse vídeo como que a gente faz esse relatório financeiro. E aí, pessoal, tudo tranquilinho com vocês? Tenho uma empresa e não sei se ela está dando lucro. Como que eu apuro isso? Como que eu verifico se essa empresa está de fato gerando um resultado lá no final do mês ou não? Eu tenho um relatório que vai ajudar você nesse processo, tá? Claro que eu vou demonstrar ele aqui, mostrar quais são as informações importantes para que a gente possa construir esse relatório, tá? É o relatório de fechamento de mês, ele é o DRE gerencial da empresa, né? DRE quer dizer demonstrativo de resultado de exercício, tá? E é importante que todos os meses, ao final, né, daquele período, a gente consiga construir esse relatório para verificar, de fato, se deu lucro ou não deu lucro, se deu resultado ou não deu resultado a operação daquele mês, certo? Esse relatório, ele ainda pode servir, né, em casos, por exemplo, eu tenho um sócio e eu preciso demonstrar esse sócio, né, quanto que está gerando de resultado a empresa. Beleza, esse é o relatório ideal também, tá? Se vocês entrarem em qualquer site de empresas que são listadas na bolsa, por exemplo, empresas que têm os seus resultados abertos para todos verem, né? Porque empresas que possuem acionistas precisam divulgar os seus relatórios, como esse que eu vou mostrar aqui. Vão ver que o padrão basicamente é o mesmo, não muda o padrão de demonstração desses resultados. E, obviamente, a gente vai demonstrar aqui algo bem mais simples, né? Afinal de contas, para que fique, inclusive, mais didático. Mas é justamente com o objetivo de conseguir entender se depois de trabalhar um mês todo a empresa deu lucro ou não, né? Se a gente conseguir mostrar isso em números, beleza? Então, se isso é interessante para você, segue comigo aqui que eu vou agora para a tela do computador demonstrar cada um dos pontos desse relatório, beleza? E eu vou estar com o computador aqui embaixo, então vamos fazer essa transmissão aí para que a gente possa ver na prática como que é um DRE, beleza? Então, indo para o Excel, aqui eu tenho uma simplificação de um DRE, tá? Não é algo extremamente elaborado, até porque ele precisa ser assim, mais simples para ficar didático. E a gente tem aqui um modelinho que eu uso, né, nas consultorias, na própria atividade da Evolutivo, né, fazer o fechamento mensal, e ele é bem aderente e bem fácil de entender a lógica, tá? Que é o nosso objetivo maior aqui nesse nosso vídeo. Como que eu monto? Como que eu faço essa ideia de DRE que, repito, tá? É o tipo de relatório mais aceito mundialmente aí para apurar resultado de uma empresa, ok? Primeiro ponto aqui, vocês podem ver, eu tenho receita operacional. O que é bruta, tá? O que é receita operacional bruta? É todo o dinheiro que entra na empresa, certo? Todo o dinheiro que está vindo para a empresa, ok? Então aqui, digamos que eu tenho uma loja aqui, né, com faturamento de 40 mil reais mensais, beleza? Então o valor total do faturamento da empresa, ok? Que eu coloquei aqui. Aqui ainda vai ter nessa segunda linha, né, que vocês estão vendo aqui na linha 4, mas é a segunda linha do relatório, a gente vai ter também devoluções. Nesse caso, como é uma simplificação, eu nem coloquei as devoluções, tá? A gente poderia ter também aqui as devoluções. Depois disso, pessoal, nós temos aqui os impostos, tá? Isso vai depender da carga tributária de cada negócio. Aí sempre a gente vai precisar de uma ajuda do contador quando a gente for fazer isso de forma planejada, ou seja, quando a gente for fazer isso a prever esse resultado, ou então vamos precisar fazer isso de forma a colocar aqui o valor dos impostos do último mês, né, que já foi apurado. Então, digamos aqui que a gente vai trabalhar numa empresa que tenha 9%, né, de carga tributária, imaginando que a gente está no regime do Simples aí, então vamos colocar aqui R$
R$ 1.600 de impostos, né? Que essa empresa que pagou. Então, qual vai ser percebam que o resultado sai de forma automática porque eu estou numa planilha aqui, senão a gente tem que calcular isso aqui, né? Então, a gente tem aqui 36 mil, desculpe, 400 de receita operacional líquida. Ou seja, receita bruta menos impostos, menos devoluções, né? A gente vai ter esse valor aqui nesse caso aqui, nesse exemplo, né? 36.400. Depois disso, vamos aos custos, tá? O que é custo? Vamos considerar, nesse caso aqui, uma empresa que venda uma mercadoria, certo? Então, o custo é o valor no qual ela compra a mercadoria, direto, assim. Exemplo, eu comprei este copo aqui para revender, o custo desse copo, que depois vai ser vendido, né, por um determinado valor lá no final. Então, o custo de tudo que eu vendi naquele mês, né? De fato, digamos aqui, seja um custo direto de R$ 20.000, tá? De tudo que foi vendido durante aquele mês, certo? Imaginando aqui, por exemplo, uma empresa que coloca, né, para vender 100% em cima, ou seja, dobra o valor na hora de efetuar a venda. Compra por um valor e dobra aquele valor. Isso não é a realidade da maioria das empresas, tá? Mas como a gente está usando um exemplo aqui, a gente usou esse conceito, ok? Depois disso, a gente vai ter aqui as despesas com vendas, tá? Que é o próximo tópico que a gente vai precisar preencher. Mas percebam antes que a gente tem aqui o resultado operacional bruto, ou seja, o resultado, né, antes de descontar todas as despesas, de retirar todas as despesas. Neste caso aqui, se esses números fossem reais, seria 16.400. Desses 16.400 eu tenho que tirar tudo que é despesa, certo? Despesa às vezes é chamado de custo fixo por algumas pessoas também. Então é nesse conceito, é tudo que basicamente não muda, não varia tanto assim, dependendo do mês, né? Eu tenho aqui despesas com vendas, né? Nesse caso aqui até calculei um valor de 3%, como se fosse uma comissão dos vendedores, né? E já deixei automático aqui, né, nessa planilha, mas quando a gente for fazer na mão, por exemplo, a gente não teria isso daqui, né? Então a gente precisaria calcular. Despesas administrativas. Nada mais é do que a soma de tudo que a gente tem de despesa ali, né, na nossa empresa. Esses títulos às vezes podem mudar um pouco conforme o conceito da empresa, mas a ideia é sempre a mesma. Lá no início, as receitas, descontar impostos e devoluções, né? Encontrar a receita operacional líquida, depois disso, descontar os custos, encontrar a receita operacional, o resultado operacional bruto e desse resultado descontar tudo que é despesa, beleza? Aqui, por exemplo, digamos que de aluguel aqui dessa loja eu pague R$ 5.000. Digamos que o total dos salários, incluindo o Prolabore, que é muito importante também essa questão do Prolabore, né? Às vezes existe uma mistura do dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física ali, e isso não é legal, a gente precisa estipular Prolabore, isso é uma outra regra de organização financeira que é bem importante. Mas a gente vai colocar aqui, digamos que todos os salários somados juntos aqui, a gente vai ter R$ 6.000. E todas as outras despesas ali, água, luz, telefone, internet, tudo que envolve a empresa aí, a gente vai colocar aqui mais R$ 1.000. E as despesas financeiras que a gente tem com o banco ali, por exemplo, R$ 100, tá? Ao final aqui a gente tem um resultado de R$ 3.100, ou seja, na minha planilhazinha aqui, porque eu gosto do Excel, já está calculando automático 8%, né? Aproximadamente 8% do valor final aqui, 7,75 para ser mais preciso, ok? Então, é isso, pessoal, que vai... um cálculo, uma conta estruturada como essa que vai nos indicar, né, o resultado do nosso negócio. Aí, como um extra aqui, pessoal, ainda convido vocês a olhar isso expandido aqui, né? Vou reexibir a minha planilha de Excel, então teria isso para ser feito todos os meses, né? Fevereiro, março, abril e assim sucessivamente, tá? Eu mostrei através do Excel, porque eu gosto de Excel, é uma forma legal de fazer. Dá para fazer na mão? Dá.
qual que é a receita de tudo isso, né? Qual que é o mais interessante, o ponto principal? É a gente ter esses somatórios aqui, o somatório do aluguel, o somatório dos salários, o somatório de todas as despesas que envolvem a empresa. Isso, né? Esses somatórios é que é o mais difícil de conseguir, digamos assim, porque a gente precisa ter tudo lançado em algum lugar, seja no sistema de gestão, seja no Excel mesmo, ou seja em anotações, mas a gente precisa ter todas as informações de tudo que entrou e de tudo que saiu de dinheiro da empresa para conseguir montar um relatório que nem esse, senão não consegue, tá? Então isso é muito importante que a gente tenha, ok? E aí isso, obviamente, é disciplina, dia por dia, e depois ir classificando tudo direitinho. Aqui parece muito fácil, mas no dia a dia surge bastante dúvida, beleza? Além disso, a gente pode ver ele também no sistema de gestão. Eu vou mostrar para vocês agora esse mesmo relatório, como ele aparece no sistema evolutivo, depois de fazer todos os lançamentos no sistema, como que ele ficaria. Então aqui, pessoal, no sistema evolutivo, né, a gente pode aqui na coluna lateral, relatórios financeiros e DRE gerencial, onde a gente vai ter essas informações. Vou pegar aqui o mês passado, exemplo, a empresa que eu tenho aqui é uma empresa de teste, tá? Eu vou buscar esse relatório aqui. Olha só, eu já tenho tudo isso preenchido e prontinho, tá? Basta a gente fazer as configurações corretas, né, para que a gente alcance isso aqui, tá? Então, ó, tenho aqui a receita operacional bruta, a receita operacional líquida. Aqui dentro eu tenho os custos com as vendas, né, que são os custos diretos ali, como eu falei antes. Aqui as despesas com vendas, despesas administrativas, né? Elas podem ser expandidas aqui também. E aí, ao final, a gente tem o resultado, né, daquele exercício também expressado aqui no final de cada um dos relatórios. No caso do sistema, a gente pode ainda jogar isso para o Excel, pode jogar para PDF também, então é bem interessante para que a gente possa analisar. Mas podem perceber que a estrutura é sempre essa, e esse é o método, né, a melhor forma da gente fazer o nosso fechamento do mês e alcançar a informação, né, de que se a empresa deu lucro ou não. Beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês no nosso vídeo de hoje. E precisando de qualquer coisa, estamos às ordens para ajudar a sua empresa a evoluir, crescer e ter informações mais organizadas. Beleza?